Boa noite, a paz do Senhor, meus irmãos. Deus abençoe a vós todos nesta noite, que o Senhor Jesus esteja passeando por dentro do seu lar neste momento, o Espírito Santo de Deus esteja convosco, que as bênçãos, as redenções, os livramentos de Deus estejam dentro da tua casa. Eu gostaria de compartilhar aqui duas passagens com os irmãos referente a Jesus, Novo Testamento. Lucas 13, versículo 10, 11 e 12. A cura de uma mulher paralítica. E ensinava no sábado, numa das sinagogas. E eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade havia já 18 anos, e andava encurvada, e não podia de modo algum endireitar-se. E vendo a Jesus, chamou-a a si, e disse-lhe: Mulher, estás livre da tua enfermidade. E pôs as mãos sobre ela, e logo se endireitou e glorificava a Deus. Reparem bem, Jesus a observou, Jesus chamou ela. E aí, ele ensinava numa das sinagogas no sábado, e eis que ali havia uma mulher que tinha um espírito de enfermidade, havia já 18 anos, e andava encurvada, e não podia de modo algum endireitar-te. E, vendo-a, Jesus chamou-a a si, e disse-lhe: Mulher, estás livre da tua enfermidade. E pôs as mãos sobre ela, e logo se endireitou, e glorificava a Deus. E tomando a palavra o príncipe da sinagoga, indignado porque Jesus curava no sábado, disse à multidão. Então aqui eu compartilho com os irmãos essa passagem, repetindo de novo aqui, é Lucas 13, tá? Do versículo 10 até o versículo 13. Jesus estava pregando na sinagoga, né? E ele observou uma mulher enferma, já há 18 anos. E o que ele fez? Ele chamou ela para si. Ele chamou ela até ele. E aí ele deu a bênção para ela e disse para ela que ela fosse abençoada, que ela fosse curada. Então, às vezes a questão de bênção, às vezes Deus nos chama, Jesus nos chama. Ele nos observa e nos chama, nos traz para si, para que possamos receber a bênção. Então, o que acontece? Tem o tempo. Muitas pessoas dizem, tem o tempo de Deus. Não, meus irmãos. Deus tem o tempo dele. Mas nós temos que estar constantemente fazendo a nossa parte, clamando, orando, nos entregando, nos rendendo, porque Deus nos chama, só que nós temos que ir. Jesus a chamou e ela foi até Jesus. E ele, conhecendo a enfermidade dela e o sofrimento dela já por 18 anos, Jesus, por misericórdia, por amor, entregou para ela a cura, a bênção. E aí tem uma outra situação aqui, que eu também quero compartilhar com os irmãos, que ela está aqui, né, que é a cura de 10 leprosos. Também em Lucas. Vai nos dizer a palavra, né, no capítulo 17 de Lucas, capítulo 17, tá? No versículo 11, iniciando no 11, 12 e 13, 14, tá? O que acontece? A cura de 10 leprosos. Ainda estando Jesus lá neste lugar, né? Ainda estando Jesus lá neste lugar, o que acontece? Aconteceu que indo ele a Jerusalém, né? Passou pelo meio de Samaria e da Galiléia. E entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe. E levantaram a voz, dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes.
E aconteceu que indo eles ficaram limpos. Jesus curou os 10 apenas com a sua palavra, o poder da sua palavra. Né? Eles avistaram Jesus vindo ao longe com a multidão, aí os 10 saíram ao encontro, mas ficando de longe, né? Porque eles tinham lepra, então as pessoas não iriam deixar ele se aproximar, até porque naquela época, quem tinha essa doença não deixavam se aproximar, as pessoas mantinham longe. Então eles viram que Jesus vinha vindo com a multidão, eles saíram ao encontro e de longe eles gritaram para Jesus, né? Eles foram até Jesus. Jesus não os chamou, eles foram até Jesus. E aconteceu que indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galiléia. E entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe. E levantaram a voz, dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E aí o que acontece, meus irmãos, aqui, a reflexão dessa passagem aqui, tem mais dois versículos. O que eu acho interessante nessa situação? Às vezes nós estamos dilacerados, arrebentados, enfermos, com o lar destruído, precisando que Jesus nos toque, precisando que Deus nos levante. E aí nós clamamos, nós pedimos, e pela misericórdia, pelo amor de Deus, pelo sangue de Jesus, nós somos resgatados, nós somos curados, nós somos limpos, a nossa casa é reconstituída, o nosso lar é reconstruído. Só que aí existe uma certa situação do ser humano, que é a capacidade de reconhecer e agradecer. Lembra? Passagem, eram 10 leprosos. Eles abordaram Jesus, pediram a cura. Jesus ordenou que a cura chegasse até eles. Pela sua palavra, pela fé que eles estavam pedindo, pela sua palavra, Jesus deu a cura. Os curou. E disse para que eles se apresentassem aos sacerdotes, para que fosse testemunhado, né, para a honra e glória do Senhor, como sempre, né, para a honra e glória do Senhor, que fosse testemunhado a cura daqueles 10 homens. Porém, o que a palavra vai nos dizer mais adiante? A ingratidão, o reconhecimento, falou mais alto em 9 daqueles homens. O que aconteceu? E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus. Voltou glorificando a Deus em voz alta. E caiu-se aos seus pés, com o rosto em terra, dando-lhe graças, e este era um samaritano. E respondendo Jesus disse: Não foram 10 os limpos? E onde estão os outros? 9 que faltam. Né? Conforme a palavra, um deles veio, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus. Em Lucas 17:15. E caiu-se aos seus pés, com o rosto em terra, dando-lhe graças, e este era samaritano. E respondendo Jesus disse: Não foram 10 os limpos? Onde estão os outros 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro. E disse-lhe: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. O que diz assim? Que eu entendo nessa passagem é que muitas vezes aqueles que estão correndo, aqueles que estão se dizendo o povo de Deus, se dizendo o povo de Cristo, a noiva de Cristo nesta terra, são os que menos agradecem as bênçãos, reconhecem por soberba ou por descrença, desconhecem as misericórdias do Senhor, desconhecem as bênçãos do Senhor. Às vezes o estrangeiro, aquele que não faz parte do nosso corpo de igreja, consegue alcançar, por mais que seja por misericórdia ou por fé, consegue alcançar bênçãos que não ocorrem no meio do povo cristão. Né? E o ser humano às vezes ele é muito ingrato.
E isto, se conseguiram ser ingratos com Jesus, conseguiram ser ingratos com Deus, que nos deu o seu Filho primogênito para nos salvar, para nos libertar da morte, para nos dar a vida eterna, para curar as nossas feridas e as nossas chagas. O que não faz com o próprio homem, né? A ingratidão. Então essa palavra hoje eu gostaria de deixar aqui. Eu estava lendo, estudando da palavra aqui, e aí resolvi compartilhar, né, com os irmãos. Então, voltando aqui, Lucas, né? Lucas, nós temos aqui a passagem da mulher, né? Lucas 13, 10, né? A cura de uma mulher paralítica. Lucas 13, 10. E aí nós temos aqui em Lucas 17, 11, a cura de 10 leprosos. Duas abordagens diferentes, né? A mulher, Jesus viu em meio à multidão, Jesus observou aquela mulher enferma e chamou ela para sua presença e concedeu a ela a cura. E ela reconheceu, ela clamou, ela agradeceu, ela prostrou-se aos pés de Jesus e agradeceu pela cura recebida. Aí depois Jesus estava seguindo mais adiante, caminho de Jerusalém, passando pela Galiléia, e aí ele foi interpelado, ele foi abordado por 10 leprosos que pediram a sua cura. E Jesus lhes concedeu a cura. Porém, apenas um de 10 reconheceu o milagre, reconheceu a misericórdia do Senhor e voltou-se a Jesus. Voltou à presença de Jesus, agradecendo, prostrando-se. E outra, ele voltou clamando a Deus. Muitas vezes a gente recebe bênçãos, a gente recebe, né, a misericórdia do Senhor e nem sequer agradecemos. Então eu deixo aqui essas duas palavras aqui, né? Desculpem a minha fala, desculpem a minha interpretação, mas eu peguei aqui, é a palavra. Não inventei a história, não inventei um conto. É aqui, é da palavra. Então, deixar para refletir. Às vezes nós temos muito. Sem Deus nós não somos nada, nós temos muito a agradecer. O nosso alimento do dia a dia, o nosso acordar de manhã cedo, é motivo para que nós agradeçamos a Deus. A segurança com a qual a gente está dentro de casa, a segurança a qual nossa família está, é um motivo para nós agradecermos, agradecer a Jesus pela salvação, pela sua presença junto a nós. Que Deus abençoe a noite dos irmãos, que o Espírito Santo de Deus esteja abençoando e protegendo o seu lar, toda a sua família, em nome de Jesus. Amém.